Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras. A palavra de Deus fala que o obreiro de Deus tem que ser aprovado e não tem que se envergonhar. E como que esse obreiro ele é aprovado e não se envergonha, né? Está aqui no livro de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro verdadeiro é aquele que sabe manejar a palavra, isto é, conhecimento, sabe usar ela no momento correto, sabe usar esta palavra de forma em que agrada a Deus e que ele seja aprovado, né? A palavra de Deus fala que aquelas pessoas que não manejam bem a palavra da verdade, ele distorce. Essa semana eu estava vendo um vídeo do Hernandes Dias Lopes, novamente, né? Falando sobre a cidade celestial. Meus amigos, eu não sei como que tem pessoas que seguem esses homens. Ele dizendo que a cidade, o qual João falou, é meramente figura de linguagem. Não existe uma cidade de ouro, é linguagem de figura. É impossível uma cidade dessa. Eu vi o vídeo dele, né? E esse homem entra pelos templos afora, pregando nos púlpitos, ensinando heresias. Meus amigos, a palavra de Deus fala que nós temos uma cidade. O que é uma cidade? Cidade é linguagem de figura. E eles não vão demorar muito para dizer que o inferno é linguagem de figura. Escuta o que eu estou dizendo. Menos tempo, mais tempo, eles vão dizer que o inferno é linguagem de figura. Esses tempos atrás eu vi o teólogo Luiz Saião dizendo: não, a escuridão é linguagem de figura, o fogo é linguagem de figura. Imaginem, meus amigos. E esses homens eles são reprovados diante de Deus, eles não são aprovados, porque eles distorcem a palavra de Deus. Já fiz o vídeo dizendo que quando você vê algum pregador dizendo linguagem de figura, você toma muito cuidado. Você fica com os dois pés atrás, né? Porque eles vão distorcer, eles são incrédulos. A maneira deles expor a incredulidade deles é falar que é linguagem de figura. É muito fácil você ser incrédulo e falar: não, isso aqui não é assim, mas é linguagem de figura. E a palavra de Deus também diz para nós que, no versículo 24 do capítulo 2 de 2 Timóteo, e ao servo do Senhor não convém contender, quer dizer, ficar batendo boca, né? Mas sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Quando eu vejo os debates, às vezes de pregadores que nós consideramos sérios, debatendo, tentando convencer, ele está entrando nesse texto aqui. Entrando nesse texto. E eles pecam por causa disso, porque a palavra de Deus fala que para não contender, né? E no versículo 16, olha o que diz aqui: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E no versículo 17, olha que interessante. Essas pessoas que pregam heresia, não adianta você contender com eles. Eu fiz um vídeo aqui do Moabel, e ele, e também Davi Miranda, eu vejo uns vídeos mais assistidos que eu tenho, um dos mais assistidos, e as pessoas comentam, eu nem comento, porque eu lembro desse texto aqui, eu não fico com falatórios, né? Ah, por que você não falou com ele em vida? Porque eu entrei nesse texto aqui. E o Hernandes Dias Lopes falou que a ressurreição já ocorre quando nós nos convertemos. Já foi feita a ressurreição. A primeira ressurreição já foi feita, ele falou isso, né? E aqui nós temos aqui, no versículo 17 do capítulo 2 de 2 Timóteo, e a palavra desse roerá como gangrena, quer dizer, a palavra desses falsos profetas, entre os quais são Himeneu e Fileto. Olha o que Himeneu e Fileto falaram. É muito interessante que o mesmo espírito que agia em Himeneu e Fileto está agindo hoje nesse pessoal da presbiteriana e outros ramos da presbiteriana e outros ramos também, né? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita.
e perverteram a fé de alguns. Esses ensinos, não é linguagem de figura, perverte a fé. A pessoa não acredita mais que existe uma cidade realmente com minérios, ouro, né, pedras preciosas, eles não acreditam, é tudo linguagem de figura para eles, né? Imagina uma cidade no espaço enorme, não existe isso, eles falam, né? Então, meus amigos, meus irmãos, por isso que eu não contendo com comentários, eu evito falatórios, porque a palavra de Deus manda isso. Também não excluo ninguém aqui que fala alguma coisa, não excluo, vocês podem observar, porque senão eu estaria só, é muito fácil falar para quem concorda conosco, né? Muito fácil. Então fica aqui esta reflexão. O Hernandes Dias Lopes soltou mais uma, que a cidade de ouro, a nossa cidade mesmo, ela não é cidade, ela é linguagem de figura. Mas eles não conseguem explicar como que vai ser então. Eles não conseguem. Não, é espiritual, um negócio meio vago, né? Que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.